Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está assistindo o podcast Futuro em Curso. Hoje eu estou aqui com um grande amigo meu, parceiro da vida, o grande Everton, um empresário bem-sucedido que está exatamente aqui para falar sobre os passos de um empresário de sucesso. Everton, conta um pouquinho pra gente da sua vida, da sua trajetória. Perfeito. Primeiro eu quero agradecer o convite, fico muito honrado que eu vi esse menino aqui nascer. Então, nós somos amigos de longa data, amigo do pai dele, amigo da família. Mais do que isso, né? Somos praticamente irmãos. E eu costumo dizer que o empreendedor, ele nasce com essa veia empreendedora, né? Eu acho que assim, a vida é feita diariamente de empreender. Então, você sai de casa, até para ir para o seu trabalho, você tem que, de alguma forma, fazer algum tipo de planejamento, qual é o custo que você vai tomar, se você vai fugir do engarrafamento, se você tem um compromisso, você tem uma tarefa para entregar, então tudo isso você tem que fazer muito na forma planejada, né? Então, a minha vida, desde muito cedo, eu comecei a trabalhar cerca de 11 anos de idade, eu gostava de ter meu próprio dinheiro desde muito novo. Uhum. Então, naquela época, o que dava dinheiro era vender jornal, então eu vendia jornal. Então, eu sempre escolhi a minha profissão baseada no retorno financeiro. Não sei se é a decisão, a escolha mais correta, mas eu comecei a trabalhar aos 11 anos de idade. Com 14 anos também eu abri o meu primeiro negócio, eu tinha uma venda de doces, né? Então era muito interessante porque naquela época muita gente comprava porque, olha que bonitinho, o menino está vendendo, hoje não pode mais, né? Mas enfim, então sempre empreendendo muito, eu trabalhei em empresas privadas, grandes empresas privadas, todas as empresas que eu quis trabalhar eu trabalhei e essas empresas moldaram o meu futuro como empresário. Então, eu levei esses modelos de trabalho, aprendi muito como fazer e como não fazer. Eu acabei fundando minha própria empresa. Hoje eu sou empresário, eu já passei por várias empresas. Hoje eu sou empresário, eu sou investidor do ramo imobiliário, eu tenho uma empresa de qualificação profissional também e tenho uma empresa de tecnologia continuando o legado. Eu sou oriundo da área de tecnologia e é uma área que tem muito campo, muitas áreas, muitas possibilidades de se trabalhar e ganhar muito dinheiro. Então, o resumo em 2 minutos é basicamente isso. Lógico, a trajetória é muito longa, né? Feita de grandes avanços, grandes conquistas, algumas frustrações, mas faz parte. A vida do empreendedor, do empresário é essa. A gente aprende muito mais na crise do que nos momentos de bonança. Mas o desafio é esse, está aprendendo sempre. Perfeito. E voltando um pouco para esse seu primeiro contato que você tinha falado pra gente, dessa venda de doces, como é que foi essa experiência desse primeiro contato com o empreendedorismo? Beleza. Eu sou um cara que eu sempre gostei muito mais de fazer do que estudar, né? Apesar de que, assim, de um certo momento na vida, o estudo faz uma certa falta. E era muito lógico, assim, matematicamente falando. Eu comprava uma paçoca por 50 centavos e vendia por R$1. Então eu sabia que aquilo ali, naturalmente, você dobrar um produto, você tem um retorno financeiro. Então eu fazia conta, por que eu levo o jornal na casa de um cliente? Porque ele me paga para ter aquela comodidade. Então, eu desenvolvi a minha carreira profissional com um viés mais na área de vendas. Então eu sempre fui de comprar alguma coisa, melhorar essa coisa e vender essa coisa. Então, e isso você pode fazer com vários produtos. Então eu comecei com jornal, depois eu fui para o doce, depois eu fui para um apartamento, depois eu fui para um software, depois eu fui para uma casa, coisas essa modelagem de negócio é uma modelagem que sempre me atraiu muito. Estudar sobre vendas, sobre estratégia de negociação, sobre estratégias de marketing para negociação e vendas. Então isso acabou desenvolvendo uma linha muito grande de produtos e serviços que a gente conseguiu ofertar. Vivendo em Brasília, naturalmente, eu sou nascido e criado aqui em Brasília, a gente não tem uma indústria muito forte, nem um comércio muito grande. Então a gente acaba especializando essa oferta de produtos para o governo. Então o governo ele compra muito, né? Então a gente começou a estudar e aprender como o governo compra, quais são as normas, as legislações aplicadas a isso. E quando você domina qualquer área de conhecimento que você domina, você ganha dinheiro naturalmente com isso, né? Então eu costumo dizer que todo o meu sucesso financeiro, meu sucesso empresarial, ele não vem por olhar
o dinheiro como primeiro elemento, e sim a consequência desse trabalho, o dinheiro. Lá atrás eu olhei a paçoca, dobrar a paçoca e vender, comprar por 50 e vender por R$1, eu me motivei pelo dinheiro, mas a relação com as pessoas que me levou a ver que isso é muito mais gratificante do que eventualmente você comprar. Por quê? Porque você tem que ser num processo de negociação, num processo de compra e venda de produtos, você tem que ser muito claro, muito objetivo. E, logicamente, várias vezes eu dei a paçoca de graça, porque eu vi que o menino, a criança, ou a mãe, ou o pai, eles não podiam pagar por aquilo ali. Então, entrou um pouquinho na minha função social. Então, o empresário ele tem que ter uma função social, aonde você ganha muitas vezes, outras vezes você doa. Então, eu acho que isso foi o grande transformador da minha vida, essa capacidade de mesclar tanto os conceitos empresariais quanto os conceitos de sociais, no aspecto de perceber que aquilo ali era mais que um processo, às vezes, de venda, mais do que um processo de ganhar dinheiro, e sim uma transformação de alguma realidade. Eu acho que foi isso que me motivou, e isso que me motiva durante a minha vida toda. Entendi. Então você desde sempre já teve essa vontade de ser um empresário ou teve alguma inspiração? Isso. A minha grande inspiração foi minha mãe, né? Minha mãe, ela veio de uma família de 18 irmãos, então ela chegou em Brasília com 14 anos, ela não teve estudo, mas ela tinha uma habilidade maravilhosa para vendas, né? Então a minha mãe criou 3 filhos, eu e mais 2 irmãs, todos formados. A minha irmã mais nova está morando nos Estados Unidos, a minha irmã mais velha ela dá aula na rede pública, que é uma professora de carreira, todos formados, todos pós-graduados, todos com relativo sucesso financeiro, e ela nunca abriu mão dos nossos estudos. Então a minha grande inspiração foi minha mãe, apesar dela não ter muito estudo, ela tem um conhecimento absurdo das coisas, né, da vida, e ela tem uma percepção social muito forte também. Essa questão do coração mais mole, né, mais aberto, veio da minha mãe. Por quê? Naturalmente, quando você vem de uma família sem condição, muitos irmãos, você aprende a compartilhar, você aprende a dividir, você aprende a somar, você aprende a ter uma forma maior e mais generosa de compartilhar coisas tão boas e coisas ruins, às vezes, né? Dividir, olha, as dificuldades, senta, conversa, abre, enfim. Então, eu acho que assim, a grande inspiração, resumo, ver minha mãe. Meu pai também meu pai já falecido, mas uma pessoa extremamente inteligente, extremamente analítico, ele era contador, então ele conhecia muito de números, conhecia muito de matemática financeira. Então, eu aprendi um pouco com meu pai essa questão de pensamento mais rápido, né? De somar aquilo ali, ver bem, calcular uma margem, saber o que é um CMV, o custo da mercadoria, poder valorar isso. Então, assim, eu acho que essa mescla entre pai e mãe me ajudou bastante entre a parte matemática e a parte social, juntar esse conhecimento e transformar isso também, a minha vida, como uma vida de um relativo sucesso, eu posso considerar. Entendi. E nesse sucesso todos sabemos que tem muitos altos e baixos. Então, você se importa se eu perguntar qual foi o maior erro que você já cometeu? Eu acho... É muito complexo a gente falar que a gente não comete erros, né? Uhum. Eu acho que o maior erro que eu já cometi foi não aprender com os erros que eu né? Então, o erro ele vem para te ensinar muito mais do que para te penalizar. Então, situações que a gente passou de alguma decisão equivocada, que a gente não aprendeu com ela, uma ou outra situação, eu acho que é o maior erro. Então, pontuar, talvez, é um conjunto muito extenso, né? E eu costumo dizer que é como um trauma psicológico. Você acaba esquecendo aquilo ali para não ter que reviver a dor daquela decisão. Mas eu acho que alguns erros que eu cometi foi tomar a decisão baseada não em elementos nem em números, e sim no coração, talvez no calor do momento. Então, às vezes a gente comete algum erro, mas assim, eu não consigo talvez pontuar aqui esse maior erro. Mas assim, alguns erros eu cometi ao longo da vida que na realidade eu aprendi muito com esses erros e procurei transformá-los em acertos. Entendo. E em algum momento já teve algum erro, alguma dificuldade que te levou a pensar,
não, eu posso ir atrás de um emprego mais estável ou tentar desistir dessa grande vontade de ser empresário? Na realidade, eu acho que todo empresário ele tem que trabalhar para alguém primeiro, tá? Eu acho que ele tem que entender o pensamento do funcionário. Então, assim, por que eu fui um bom empresário e sou e me considero um bom empresário? Eu costumava dizer que eu navegava num transatlântico de grandes empresas, empresas americanas, fora do país, já trabalhei em empresas americanas, só que eu não enxergava aquele transatlântico como sendo a minha casa, o meu barco. E quando eu abri a minha primeira empresa, eu considerei que eu tinha uma pequena jangada, né? Então, é muito mais fácil você colocar a direção dessa jangada sendo sua do que você estar à mercê de um transatlântico. Você não consegue, por mais que você seja uma pessoa muito importante dentro da organização, ninguém é substituível. Então, eu procurei buscar alternativas para que realmente fizesse sentido uma empresa com o meu tempero, com o meu gosto, com o meu sabor, com a minha ideia, com a minha energia. E lógico, eu costumo dizer, até para a gente cometer um pecado, a gente tem que ter alguma pessoa do lado, né? Ninguém peca sozinho, né? Uhum. Então, assim, parceiros ideais, bons parceiros, é um fator fundamental para o sucesso. Digo, parceiro de vida, sócios, esposa, família a gente não escolhe, né? A gente é escolhido pela família, mas a questão de relacionamentos aonde a gente escolhe, eu acho que eu tenho um cuidado muito grande de escolher os relacionamentos corretos, porque realmente nem todo relacionamento eu vou ter que extrair algo de interesse. Às vezes você está num relacionamento para aprender de alguma forma, para se doar de outra forma. Então eu sou uma pessoa de poucos amigos, eu já tive muitos amigos, mas hoje não, eu sou uma pessoa de poucos amigos porque eu comecei a ter uma restrição maior em relação às pessoas que você abre os seus sonhos. Então, voltando a que o Eduardo me perguntou, o maior erro que eu cometi na minha vida foi compartilhar meus sonhos quando eles ainda não estavam maduros. Porque uma palavra, às vezes, mal interpretada, uma palavra mal empregada pode ser o grande responsável por tirar você, às vezes, de um caminho muito promissor. Então, quando alguém me pergunta, você pode me dar um conselho? Eu falo, olha, depende. Você quer o conselho do Everton, do amigo, do cristão, do crítico, mas eu costumo dizer o seguinte, qual é o conselho que o seu coração está te falando? Porque, no fundo, a gente sabe qual é a resposta. A gente só quer validar essa resposta procurando em outras pessoas, mas a gente tem absoluta certeza, até para a gente errar é importante, né? Então eu acho que o ponto fundamental é realmente escolhas corretas, pessoas corretas, e outra, tem que dar sorte, né? Então a gente, é uma pitada de sorte, e eu costumo dizer bastante e usar isso no meu vocabulário, que quem trabalha tem muita sorte. De fato. E puxando para aquele gancho já que você pegou na discussão, a questão do sócio. Uhum. O que você valoriza num sócio? Eu valorizo no sócio a capacidade de divergir. Acho que é importante você ter essa capacidade de divergir. Eu valorizo no sócio a complementação. Eu valorizo no sócio o compartilhamento de sonhos, né? Então, basicamente um caiaque de 2 ou 3 ou um barco a remo. Você tem que remar na mesma direção. Você tem que ter o mesmo esforço. Então, o que eu valorizo basicamente no sócio é o alinhamento, tanto estratégico, quanto espiritual, quanto... Eu costumo dizer que tem 3 coisas que eu aprendi ao longo da vida. Valores parecidos ou iguais. Uma coisa diferente, igual é muito diferente. Parecidos é mais fácil da gente encontrar. Egos equilibrados. Então, quando a gente tem uma relação que o ego é muito alto ou é muito difícil, né? E como esses sócios ou como essas pessoas tratam os próximos, a família, alguns amigos próximos, porque é exatamente como ele vai te tratar. Então, eu procuro, numa relação societária ou uma relação negocial, avaliar esses 3 elementos. Uhum. A partir desses 3 elementos, eu tomo as minhas decisões. Entendi. E agora para aquele jovem que, né, tem essas mesmas aspirações que você, tem esses mesmos desejos, sim, o que você daria para um conselho? Você acha que é melhor ele criar uma empresa que está
tá dando bem, tá crescendo rápido, ou ir mais devagar, procurar uma boa equipe para ter um crescimento mais longínquo? Tá. Eu acho que basicamente é o seguinte, primeiro o jovem, ou a pessoa, qualquer pessoa, porque assim, eu costumo dizer que eu sou jovem, só que eu sou jovem há mais tempo que você. Então eu acredito que a gente basicamente tem que pensar da seguinte forma, a gente demorou 9 meses para nascer, a gente demorou mais ou menos 1 ano para andar, 1 ano e meio para falar, eu não sei como é que é, né? Então primeiro de tudo que os jovens não têm hoje, as pessoas não têm hoje, é paciência. Então você tem que ter basicamente muita paciência. Não existe nenhuma escolha errada. Existem fontes equivocadas para você tomar as decisões. E é outro ensinamento muito importante que eu costumo dizer. Qualquer informação equivocada, ela é suficientemente capaz para derrubar um avião, né? Então você tem que conduzir a sua empresa ou a sua vida como se fosse um avião. É lógico que você pode dar uma tombada, você pode sofrer algum problema e não vai trazer nenhuma consequência forte para ninguém, porque, de fato, a aviação, se você derruba o avião, todo mundo morre, né? Então, por isso que na aviação, você pode pegar o conceito da aviação. A aviação é sempre piloto e copiloto. A empresa tem que ser sócio e co-sócio, né? Como se fosse o piloto e contrapiloto. Copiloto. Então, eu costumo dizer que, assim, primeiro, o jovem tem que ter resiliência, tá? Tem que ter inteligência emocional. Hoje o que eu vejo, assim, a gente está passando por uma crise muito grande de pessoas com inteligência emocional e resiliência para entender que aquela frustração faz parte do processo de crescimento, né? A gente vê muitas notícias de pessoas que faliram várias empresas antes de ter sucesso. Então, graças a Deus, eu não fali nenhuma empresa, mas eu já tive alguns insucessos, vários insucessos, né? Mas assim, e na era hoje que a gente está vivendo, procurar ser criativo. Porque hoje a gente vive na era de inteligência artificial, ela é artificial. A criatividade não é artificial, a criatividade é real. Então, nenhum processo de inteligência, nada vai substituir a sua criatividade. Então, se você for criativo, se você tiver bom humor, você for resiliente e tiver uma inteligência emocional adequada para qualquer situação, você pode começar a vender salada de fruta ou vender foguete. Você vai atingir o seu objetivo. Por quê? Porque a vida ela foi feita para as coisas darem certo. A gente não nasce sabendo falar, a gente aprende. A gente não nasce sabendo andar, a gente aprende. A gente não nasce sabendo empreender, a gente aprende. Então é um processo de aprendizado e evolução contínuo que vai levar você ao teu sucesso. E o sucesso é o quê? Às vezes é sucesso financeiro, às vezes é sucesso intelectual, às vezes é sucesso artístico. Então, assim, eu costumo dizer que eu tenho zero veia artística. Aqui é um exímio cantor e, enfim. Então, eu não tenho inveja do sucesso dos outros. Eu admiro, porque eu vejo que é um dom, um talento que quando Deus te dá é ótimo, mas quando Deus não te dá, você tem a capacidade de desenvolver. Então, a gente vive numa capacidade, o ser humano tem uma capacidade fantástica de desenvolvimento intelectual, profissional, empresarial. Então, eu acho que esse é o grande processo. E, logicamente, isso você demora um tempo. Para uns chega muito rápido, para outros demora mais, mas é um processo contínuo, evolutivo. Puxando para aquele gancho que a gente sempre puxa, vocês já sabem que eu gosto de fazer um joguinho com os meus palestrantes. Então, deixa eu te falar, esse jogo, ele chama Decisão de Empresário. Perfeito. Qual que é o objetivo? Eu vou falar alguns problemas ou alguns acontecimentos e você vai falar o que você faria nessa situação. Maravilha. Por exemplo, vamos dizer que seu negócio está dando lucro, só que você trabalha 12 horas por dia. Perfeito. Para ele continuar dando esse lucro. Certo. Qual é a decisão que eu tenho que tomar? Aí, nesse caso, seria, você continua tendo essa carga de trabalho que seja algo que exige muito de você, ou você decide reduzir, de certa forma, os lucros, para que dessa forma você possa passar mais tempo com a sua família perfeito. Outras coisas. Perfeito. Vai depender do objetivo traçado. Se o objetivo for um tempo determinado, um valor determinado e um histórico determinado, eu posso até aumentar essa carga de 12 para 18. Mas lógico, a qualidade de vida ela é parte fundamental do sucesso. Hoje, eu devo trabalhar mais do que 12 horas por dia, mas eu não gostaria de trabalhar mais do que 12 horas por dia. Mas lógico, é um planejamento. Então, se você tem um objetivo, um número,
É aquela história da viagem, você faz um planejamento, você vai de um ponto A para um ponto B. Se você não sabe aonde é o ponto B da sua vida, você vai trabalhar 18, 20, 30 horas e você não vai, nunca está, né? Então é um negócio chamado suficiência. Então a gente tem que aprender, o empresário tem que aprender o conceito da suficiência. Então hoje, infelizmente, eu ainda trabalho mais do que 12 horas, mas eu tenho um target, daqui a 3 anos eu faço 50, e a partir dos 50 anos eu já sei o meu número. Eu quero ter uma qualidade maior de vida, minha vida tem uma qualidade muito boa, mas eu quero ter uma qualidade maior de vida e trabalhar só meio período. E esse é onde eu estou trabalhando. Não importa se está dando 2, 3, 5 dígitos o meu negócio. Esse é o meu objetivo. Entendi. Agora, vamos dizer que a sua empresa teve esse mês 30% de prejuízo. Certo. Qual seria a próxima ação que você tomaria? Bem, eu ia tentar entender esse fenômeno do prejuízo. Se esse prejuízo foi em função de uma decisão errada, se foi em função de um posicionamento errado, ou algo que se resolve, que se ajusta, eu tomaria a decisão. Se foi em função de uma decisão que você não tem controle, de mercado, algo que aconteceu, regulação da bolsa, dólar, então eu procuraria trabalhar para minimizar os impactos desse prejuízo. Então é sempre você estar atento ao cockpit gerencial. Se é em função a questões internas da empresa ou externas do mercado. Então é basicamente tem que estar sempre atento aos sinais. Perfeito. Surge uma chance de crescer rápido, certo, só que tem um alto risco financeiro. É muito complexo essa questão. A gente costuma dizer, assim, também internalizo esse ditado, a diferença entre o risco e o rico é o S da segurança. Então, se você sempre trabalhar numa questão de segurança, você nunca vai crescer. Mas crescer rápido é algo muito complexo. Talvez tal qual uma montanha russa. Você cresce, você sobe rápido, mas você desce rápido também. Então, se você estiver preparado para as consequências do decréscimo, pode avançar e coloca dinheiro. Mas, logicamente, toda estratégia tem que ter um controle muito grande nas variáveis de risco. Então você tem que prestar atenção nessas variáveis, porque os riscos realmente ocorrem e quando eles ocorrem, a gente tem que estar preparado para tanto a mitigação quanto para sofrer as consequências desse risco. Se a consequência do risco for quebrar a empresa, eu não entro no negócio. Última perguntinha do jogo. Vamos dizer que um sócio ele não está mais entregando o que a empresa precisa. Só que, se não tivesse ele, a empresa não tinha dado certo. É muito complicado essa pergunta, né? Porque, veja bem, você tem um lado social, né? Por que ele não está entregando algo ou resultado? Porque ele está em desacordo, ele está desalinhado, porque sempre tem um motivo. Eu procuraria entender qual a motivação e qual o motivo por trás dessa não entrega. E, logicamente, as decisões elas têm que ser tomadas, né? Então, ou você toma a decisão, olha, sócio, não estamos alinhados, você não está entregando o resultado, às vezes porque ele acha que já está suficiente, ou, enfim. Mas eu ia conversar bastante para, em conjunto, tomar essa decisão. Acho que a decisão de uma sociedade nunca é unilateral, ela é sempre do conselho, do board, ou realmente se você tem só um só, é como um casamento. Todo relacionamento ele tem momentos altos e baixos, é normal. Então assim, é muito fácil a gente comemorar nos momentos altos, e reconhecer, mas a gente tem que aprender basicamente quando as pessoas estão com a necessidade, às vezes questões familiares, às vezes questões psicológicas. Hoje a sociedade ela é muito cruel, a gente vive numa sociedade que a gente está fadado e acostumado a entregar sempre o melhor, e ser o melhor, e estar na frente, e ter a liderança, mas enfim, eu costumo dizer que o equilíbrio entre isso é o que faz as organizações perdurarem. Porque, veja bem, não existe nenhuma empresa de sucesso sem pessoas de sucesso na organização. Então, se você tem ali uma história por trás disso, se você tem uma construção por trás daquilo ali, não é um momento de um mês, um ano, às vezes 5 anos, que vai destruir tudo que você construiu. Então, basicamente, tentar num processo de desenvolver comunicação adequada, até com seus pares ou com seus sócios, entender qual é o motivo. E
A decisão é tomada a partir de uma conversa em conjunto. De repente cada um vai para um lado e cada um segue o seu caminho e faz parte do sucesso. Entendo. E agora, para a gente fechar, qual você diria que é o primeiro passo prático que alguém pode tomar hoje para começar o negócio dela ou alavancar o negócio que ela já está tomando? Eu acho que o primeiro passo prático é você levantar da cadeira, né? Então, eu uso essa metáfora, eu vi em algum lugar, eu vou parafrasear essa metáfora, é o seguinte: o passo mais difícil do maratonista, a maratona é uma corrida difícil, 42 quilômetros, você tem que ter um preparo físico, mas o passo mais difícil é você levantar da cadeira. Então, se você quer ter sucesso, todos queremos ter sucesso. A diferença entre quem quer ter sucesso e quem atinge o sucesso são as ações. Então, é focar nas ações de curto, médio e longo prazo, fazer um planejamento, estudar o mercado, buscar o que você quer, porque às vezes o sucesso não é um sucesso, não é naturalmente dinheiro. Às vezes é você ajudar na transformação social. Então, essas organizações sociais, elas têm como objetivo transformar a sociedade. Então, assim, se você quer realmente empreender, se você quer ter um resultado, você tem que fazer diferente das pessoas que não estão fazendo nada. Então, você tem que ter naturalmente uma ação e buscar dentro dessa ação algo que vai te consumir, portanto, vai te consumir tempo e tempo é o ativo mais escasso que a gente tem. Você tem que buscar alguma coisa que te acrescente. Basicamente isso. Entendi. Então, é isso. Muito obrigado, Everton, pela participação. E você que está assistindo, fica ligado para os nossos próximos episódios. Obrigado.